médico Ricardo Queiroz Gurgel, que a partir de agora assume esse importante desafio dentro do Ministério da Saúde. E o doutor Ricardo Queiroz Gurgel já está conosco aqui ao vivo, em áudio e vídeo, falando com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Doutor Ricardo, parabéns pela nomeação, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Obrigado, vocês são rápidos, né? Já chegaram aqui em Aracaju rapidinho. Nosso produtor Guilherme Simati, que viu aqui a notícia já ser publicada hoje no Diário Oficial, falou: vou ligar para o doutor Ricardo, vou achá-lo para colocar no ar. E a gente agradece o senhor por ter atendido. Que desafio, hein, doutor Ricardo? Qual que é o balanço que o senhor faz hoje do desempenho do país em relação à campanha de imunização da Covid-19? A gente está bem? Dá para melhorar? Veja, a vacinação, na verdade o PNI é responsável pelas vacinas, né, pelo calendário de vacinação e pelas vacinas que o Brasil dá, né, e dá de forma gratuita, ampla, durante 49 anos que existe, e com isso é essa a ideia que o PNI precisa ser resgatado. A vacina para a Covid obviamente, é o assunto do momento e é a necessidade grande do momento, né, que, por sua vez, neste momento está indo bem, eu diria. Nós temos uma cobertura muito boa, em função, principalmente, da existência do PNI organizado como ele é, né? Então, nós tivemos muito mais facilidades de distribuir, de aplicar a vacina num país desse tamanho, por exemplo, do que os Estados Unidos está tendo. Nós temos mais facilidade por conta da existência de uma estrutura já organizada para distribuir e aplicar vacinas em todo o Brasil. Então, é essa a ideia de que o programa como um todo, com as vacinas de toda nossa ampla cobertura básica que tem para todas as crianças, para as gestantes, para as populações de risco, para os idosos, nós precisamos resgatar as coberturas que sempre tivemos. Doutor Ricardo, prazer tê-lo aqui conosco, a Sônia Bló está falando. E o senhor já pega uma campanha de vacinação a todo vapor. O brasileiro, já provou que o brasileiro quer ser vacinado, né? 90 e tantos % dos brasileiros concordam com a campanha de vacinação. O Brasil tem tradição em vacinação e agora a gente está falando já de dose de reforço. Estou perguntando isso porque eu levei ontem a minha mãe para tomar vacina, a dose de reforço, num posto de vacinação, e ainda existem algumas dúvidas a esse respeito. Por exemplo, ela tomou 2 doses da Coronavac e a dose de reforço dela foi da Pfizer. E aí as pessoas na fila estavam com essa dúvida, mas será que por ser uma dose de reforço eu preciso da segunda dose ou essa dose de reforço é apenas uma dose e pronto? Como é que o senhor responderia isso? Então, nesse momento só precisa dessa dose. Tá? Porque a gente chama de booster, esse é o termo técnico, é uma dose de reforço, que vai estimular um sistema imune que já foi previamente estimulado pelas outras vacinas, entendeu? Então, é uma dose agora. Isso vai ser suficiente para o resto da vida? Não sabemos. E isso vai depender da evolução. Provavelmente vai ser preciso outras doses, se não o ano que vem, em algum tempo, é possível que seja preciso, né? Mas, assim, nesse momento é essa. E o fato de ter tomado a Coronavac e agora está dando a Pfizer, isso já está definido como adequado. As respostas imunes após essa dose da Pfizer são muito boas, excelentes. Então, protege as pessoas e é isso que as pessoas têm que fazer. Doutor Ricardo, à frente do Programa Nacional de Imunização, qual que vai ser a sua prioridade agora? É investir na vacinação de jovens e adolescentes, investir na terceira dose, procurar saber por que alguns estados ainda não aplicaram a segunda dose em massa? Nós temos muitos problemas. Qual é a frente prioritária para um programa de imunização a partir de agora no país? Veja, você está falando da vacina contra a Covid, né? Isso. A vacina contra a Covid tem uma secretaria especial que lida com ela. E isso é que essa secretaria é quem define todas as políticas e
quem faz todas as ações. Obviamente que eu vou participar, né, no caso, das decisões e das discussões sobre isso, né? Mas a minha função, e para isso que eu estou indo para o PNI, é para resgatar as coberturas vacinais do calendário de vacinação, que estão muito baixos, que permitiram, por exemplo, que o sarampo tenha retornado ao Brasil, depois de mais de 10 anos sem casos de sarampo, né? Nós tínhamos o certificado de estarmos livres, de área livre de sarampo, perdemos. E isso aconteceu já um pouco antes da pandemia, mas com a pandemia, obviamente, se acentuou, né? Mas a ideia é que nós precisamos resgatar essas coberturas vacinais. E tem aí várias razões, e vários aspectos que a gente pode enfrentar e que eu acho que isso dá para resgatar, porque como vocês disseram, os brasileiros querem vacinar. Isso é uma coisa boa. O nosso problema que eles chamam de hesitação da vacinação, ou seja, de recusa à vacinação, é muito menor do que em vários outros países no mundo. Então, nesse caso, nós estamos bem. Nossa população quer receber as vacinas. Nós só precisamos fazer com que elas cheguem na época certa para todos os lugares. São 36 mil pontos de vacinação que nós temos no Brasil funcionando. Não é pouco, mesmo com um país desse tamanho, é muito, e funcionam, a grande maioria das vezes, na maior parte dos lugares. Então, nós temos que otimizar isso, essa é a ideia. Doutor Ricardo, o senhor disse que a população tem interesse em se vacinar. A vacina é um assunto que hoje aparece na conversa diária de todos nós, ou seja, é um ambiente bem propício para que outras campanhas de imunização também cresçam, né? Por que ocorreu essa diminuição da cobertura vacinal, na opinião do senhor? Se a população quer vacinar, se nós temos uma rede com muita capilaridade em todo o Brasil, onde que a gente poderia ter feito melhor e não fez? Então, nós estamos, inclusive, estudando isso. Existe um estudo de âmbito nacional que está sendo já quase concluído, que eu faço parte aqui em Sergipe, coordenado pelo professor José Cássio, da Santa Casa de São Paulo, onde nós estamos estudando as causas, a magnitude da não vacinação e um pouco das causas disso, né? A gente sabe que uma das coisas que as pessoas relaxam um pouco com as vacinas é que, por exemplo, esqueceram como é que é sarampo. As pessoas não sabem, a maior parte das pessoas hoje em dia que são pais e mães de crianças pequenas nunca viram sarampo na vida, porque estava controlado aqui no Brasil. Então as pessoas deixam de achar que pode acontecer, e pode, porque tanto é que voltou. Então essa é uma das coisas, a vacina previne das doenças deixam de existir, as pessoas acham que a doença acabou. Não acabou. Elas estão controladas por causa da vacina. Essa é uma coisa. Outra coisa, nós precisamos garantir que a distribuição e a compra e a distribuição da vacina seja feita na época certa, na quantidade que as pessoas precisam no ponto final, onde a vacina é dada, né? Então, é possível que tenha tido alguma falha de compra e distribuição de vacina, isso precisa ser enfrentado, mas o principal que eu acho que é o lema que eu pretendo levar para o PNI é que nós não podemos perder a oportunidade de vacinar. Então, se a gente fizer isso, toda criança que chegar no posto, por qualquer motivo que seja, se ela está apta a ser vacinada, que tome a vacina, para poder isso a gente garantir que as A politização desse discurso de vacina atrapalha o trabalho de médicos aí como o senhor? Sem dúvida. Esse é um assunto que não devia ter política na história. Devia ter política de distribuição, política de fazer. Isso não é uma coisa... O PNI tem 49 anos de existência. Então não é uma coisa de nenhum partido, de ninguém é dono disso. O coordenador que está começando é pouco representativo, pouco importante para isso, pelo tamanho que o PNI existe. Então, a gente precisa
tirar esse discurso seja para de que lado for, de que a vacina tem algum significado político. Ela não tem. Ela tem um significado para a saúde das pessoas. Aí que eu toco no meu ponto, viu, doutor Ricardo? Porque eu tô vendo aqui, o senhor é doutor em saúde da criança e do adolescente. Entendi esse recado da vacinação de sarampo como sendo muito importante, inclusive para a nossa população. Agora, voltando à Covid-19 e já pegando esse gancho no currículo do senhor, o que o senhor achou dessa polêmica da vacinação dos adolescentes no Brasil? Isso é uma dúvida que os nossos ouvintes vivem nos perguntando aqui nos chats e também no nosso WhatsApp. Né, já foi resolvido. Está autorizado que os adolescentes sejam vacinados. Né? Precisa ter vacina suficiente para vacinar os adolescentes. Tem uma coisa muito, muito clara em que isso em vacinação e em controle de doença transmissível funciona sempre. Quanto mais pessoas vacinadas você tem ao redor na população, menos transmissão você vai ter. Óbvio, não é? Porque se você não tem a pessoa doente, você não tem gente transmitindo para os outros que não tomaram a vacina. Então, é importante que os adolescentes sejam vacinados, sim. E os menores de 12 anos? Quando tivermos testes para provar a eficácia e segurança das vacinas para menores de 12 anos, é claro que essas crianças devem tomar essa vacina também, as vacinas que forem aprovadas. Isso não é política, na verdade, isso é um conhecimento de epidemiologia e de uso de uma estratégia, de uma coisa que funciona para a prevenção de doenças. É isso. Doutor Ricardo, ainda falando sobre cobertura vacinal de forma geral no Brasil, eu acho que muita gente se lembra daquelas grandes campanhas nacionais de vacinação que aconteceram, poliomielite principalmente, a figura do Zé Gotinha, e isso foi se perdendo ao longo do tempo. E o senhor acha que essa é uma estratégia válida na mobilização da sociedade para que a cobertura vacinal não fique menor? Agora sim, nós precisamos disso. Estamos tendo uma campanha de multivacinação para resgatar as coberturas vacinais que estão baixas, para poder elevar isso, diminuir a transmissão dessas doenças. Né? Daqui a pouco tem difteria, daqui a pouco tem tétano ocorrendo, que quanto tempo... Eu vi tétano quando eu estava na faculdade, depois não vi mais, graças a Deus. Então, a gente precisa agora, nesse momento, as campanhas têm essa função, mas a gente não pode basear toda a estrutura de controle das doenças transmissíveis com a vacina, com a estrutura que nós temos montada nas campanhas. As campanhas ajudam, mas nós temos que basear isso no dia a dia das pessoas indo nos postos para tomar a vacina. É por aí que a gente vai fazer o controle efetivo dessas doenças que são transmissíveis e que são preveníveis. Bem, eu agradeço muito ao Dr. Ricardo Queiroz Gurgel, que é o novo coordenador do Programa Nacional de Imunizações, nomeação que foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Obrigada por já falar conosco, Dr. Ricardo. Boa sorte aí na sua nova função. Espero que sim, que a gente possa resgatar o PNI para o que ele sempre foi. Né? O que eu, desde o meu tempo de faculdade, eu me acostumei, eu, pediatra que sou há 40 anos, eu sempre tive orgulho, o Brasil tem orgulho de ter o PNI que tem, por aí. Obrigado. Muito obrigada.